Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos ter mais uma conversa a respeito de alguns sonhos que muitas pessoas tiveram antes da pandemia. Então, como vocês sabem, eu administrava um grupo no Facebook a respeito de interpretação dos sonhos. E foi graças a esse grupo que o canal aqui no YouTube teve a origem. Eu já contei essa história em um vídeo aqui do canal. E se vocês quiserem se aprofundar mais sobre a origem aqui do canal, eu vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo, fixado ali. Para não alongar muito esse vídeo que nós estamos fazendo. Então esse grupo, quando eu fechei, ele tinha 20 mil membros. E o banco de dados dele hoje tem mais ou menos 120 mil sonhos. E antes da pandemia, no ano de 2018, 2019 e começo de 2020, algumas pessoas tiveram sonhos com os mesmos elementos que apareciam. Então eu achei meio estranho e mesmo assim, como quando começaram a chegar no ano de 2018, você vai lendo um, vai lendo o outro e você vai guardando. Esse mesmo elemento tem aparecido em vários sonhos. Então você fica meio, está para acontecer alguma coisa no planeta. Eram muitas pessoas. E assistam esse vídeo que depois eu vou pegar alguns desses sonhos, sem citar o nome da pessoa, claro, e vou ler para vocês. Não são muito longos, então esse vídeo é mais uma conversa para vocês entenderem como às vezes os sonhos são importantes. Eu acredito que no futuro vão ser usados da melhor forma. Então essas pessoas tiveram esses sonhos e nesses sonhos apareceram corpos no chão. Gente morta para todo lado. Eu estou falando para vocês os elementos que apareceram igual elas escreveram nos sonhos, tá? Cemitérios, valas comuns, corpos sendo enterrados em valas comuns, hospitais, pedaços de corpos. Como eu disse para vocês, esses sonhos começaram no ano de 2018, ele foi para 2019 e começo de 2020. Depois eles cessaram, quando começou realmente a pandemia no Brasil ficar mais séria, de 2000, um pouco mais adiante do começo ali de 2020, até hoje. Se fosse sonhos comuns, esporadicamente uma pessoa ou outra sonhasse com corpos, valas, cemitérios, corpos sendo enterrados, a interpretação desses sonhos seria sobre ciclos que já se findaram na vida dessas pessoas e que elas precisavam deixar para trás. Então, num sonho comum, numa linguagem psicológica, esses corpos representariam ciclos fechados, relacionamentos antigos, trabalhos antigos, uma escola antiga, uma faculdade que já se findou, um curso que já se findou ali. Então era necessário esses ciclos ficarem para trás para a pessoa viver da melhor forma o presente, objetivando o futuro. Se tais sonhos fossem esporádicos. Mas o que acontece? O que me chamou a atenção é que foram muitas pessoas tendo os mesmos tipos de sonhos. Claro que cada pessoa, um enredo, uma história diferente, mas os mesmos elementos apareciam, que é aquele que eu comentei com vocês. Corpos no chão, cemitérios, valas, hospitais, pedaços de corpos, gente morta para todo lado. E foram muitas pessoas. Ou seja, foram sonhos coletivos a respeito de algo que estaria para acontecer no planeta. Eu tinha informação já antes de 2010 que alguns órgãos governamentais tinham informação privilegiada de alguma coisa que ia acontecer no planeta no futuro. Tanto é que se vocês pesquisarem no Google, no YouTube, sobre o FEMA, é um órgão governamental americano com relação
a administrar as crises que acontecem, como uma pandemia, eles mandaram fazer, antes de 2010, muitos caixões. Caixões grandes que colocavam até 5 corpos em cada. E esses caixões foram colocados em containers e espalhados em alguns portos do mundo. Então, era sabido dessas informações, muitas pessoas tinham essas informações. E se vocês ali na lupa de busca do YouTube colocarem caixões do filme, vocês vão ver vídeos antigos de antes de 2010 sobre algo que estava intrigando as pessoas. Para que tanto caixão assim? O que alguns governos tinham de informação privilegiada que eles estavam esperando? Hoje nós sabemos que é a pandemia. Quando começou na China e depois foi se alastrando para a Europa, ficou bem sério na Itália, nós pensávamos que não ia chegar no Brasil, mas acabou chegando. E em todos os países, durante a pandemia, o comércio fechado, nós víamos nos telejornais as valas sendo abertas, muitos corpos, caixões, hospitais abarrotados, o número de mortes subindo a cada dia. Brasil, Estados Unidos, Itália, Europa, o mundo todo. Até hoje nós ainda estamos vivendo os efeitos dessa pandemia. E até hoje ainda as mortes estão ocorrendo. Então as pessoas começaram a ter esses sonhos. 2018, 2019, começo de 2020, de um evento que iria acontecer. Eram sonhos com elementos premonitórios que muitas pessoas estavam tendo. Eu separei alguns desses sonhos para ler para vocês entenderem. Para quem nunca teve acesso ou estudou mais, de maneira mais aprofundada sobre sonhos premonitórios, para vocês entenderem um pouquinho como são. Eu vou ler um para vocês, eu vou falar a data e menos o nome da pessoa, tá? É de uma mulher, foi em 17 de dezembro de 2019. Ela me enviou para a interpretação. Bom dia, Albin de Souza. De acordo com as palavras da pessoa, não vou tirar e nem pôr. Bom dia, Albin de Souza. Eu tive um sonho muito estranho. Sonhei que estava em um lugar presa e que para fugir eu saí no lugar, tinha vários corpos e pedaços de corpos. E para fugir eu saí em um carro tipo uma ambulância, cheia de corpos, e que eu ajudei a colocar. Tô meio perturbada com esse sonho. Você pode me ajudar? Ficaria feliz. Então vocês vejam os elementos que apareceram. Ambulância, corpos, bastante corpos, pedaços de corpos. Nós vimos essas imagens durante os noticiários da pandemia. Isso aqui foi em 17 de dezembro de 2019. A pandemia, como nós vimos, estava dessa forma, ainda não tinha chego na Itália, não tinha chego no Brasil. Vamos pegar outro sonho. Também de uma mulher, esse aqui foi em 16 de dezembro de 2018. Sonhei essa noite que eu era estagiária num hospital. Estava cuidando dos corpos e tinha que passar um bálsamo. Mas o estranho é que os bebês eram despertados para voltarem e outras pessoas também. Eu estou lendo conforme elas escreveram, tá? Ficaram só alguns, daí eu jogava anil para afastar espíritos ruins e rezava. Aí a pessoa que estava me ensinando disse que eu já podia ir, mas eu não quis deixá-la sozinha e fiquei ajudando. Depois as almas dos corpos despertaram e explicamos que iríamos cuidar dos corpos para preservá-los. Nós cuidávamos, parecia um grande laboratório. Eu fiz estágio em laboratórios, mas não era com defuntos. Hospitais, corpos, ela cita bálsamos, mas provavelmente era algum líquido com relação a preservar esses corpos. Um grande laboratório, devia ser o ML. O que acontece é que os elementos premonitórios que vêm nos sonhos das pessoas,
às vezes eles se misturam com as memórias da própria pessoa. Então há uma história meio intrincada ali. E na hora de interpretar você tem que separar uma coisa de outra, saber as informações que vieram do futuro, que se misturaram com a memória que a pessoa tinha. Bem interessante esse sonho. 16 de dezembro de 2018. Não se tinha notícia da pandemia nem na China. Outro sonho. Uma mulher. 28 de abril de 2019. Também não se tinha notícia de pandemia alguma ainda no mundo. Bom dia. De ontem para hoje sonhei num cemitério, na área dos indigentes. Um buraco enorme com várias pessoas totalmente enroladas em sacos plásticos e 2 funcionários pegando os corpos para que, como que se estivesse procurando por algum. Um dos corpos que eles viram de frente e mostram um rapaz magro. Na hora que viram, estava de olhos fechados. Sorri, tentei falar. Sorri e tenta falar. Eu tento falar com os coveiros, mostrando, mas nem ligam. O que será? De vez em quando sonho com cemitérios. Esse já é o 3º sonho. Coisas totalmente diferentes, bem estranhas. 28 de abril de 2019. Valas comuns. Muitos corpos enrolados em sacos plásticos. A presença até de coveiros. Bem visível um sonho com ele. Foram muitos, só entendam. Eu separei só alguns para ler para vocês, já vou ler mais. Mas foram muitos sonhos assim. Não tinha como não chamar a sua atenção. Eu que estava recebendo esses sonhos todo dia, de várias pessoas com os mesmos elementos. Uma mulher, 3 de julho de 2020. Nós já tínhamos notícia agora da pandemia no Brasil, mas não ainda de tantas mortes como iria ocorrer uns meses mais à frente. Bom dia, Albin. Sonhei essa noite que estava andando por uma avenida da cidade e tinha muitos corpos espalhados no chão. Gente morta para todo lugar. A polícia tentava atrair os bandidos e não estavam conseguindo e usaram minha mãe para tentar pegar eles. No entanto, a tentativa da polícia não deu certo e os bandidos vieram atrás de mim. Eram 2 rapazes bem novinhos e quando eles chegaram na minha casa, eu abri a porta e pedi para eles entrarem e fingi que estava ajudando eles. Só que a polícia conseguiu pegar. Fomos para a delegacia e lá vi que eram meninos bons que tinham um problema. Mas eu virei amiga deles e fiquei com muita dó. Saí da delegacia chorando por conta da situação. Estava com medo. Triste pelas pessoas que morreram, mas com dó desses que estavam sofrendo. Também é um sonho com elementos premonitórios, aqui se misturaram com a memória da pessoa, mas aqui aqui dá para separar as informações e interpretar. Os corpos nas cidades, mas esse pessoal que ela viu, uma polícia correndo atrás, ela chama de bandidos, na verdade seria as medidas de contenção que os governos estaduais começaram a estabelecer nos estados e municípios com relação ao comércio. E houve muita resistência dos comerciantes de ficar fechado. Então, no começo, vocês lembram? Estavam, segundo a linguagem das redes sociais, nossa, estão tratando nossos comerciantes como os bandidos, prendendo, e não são assim, não devia ser dessa forma. Na verdade, o governo estava batendo a cabeça ainda, os órgãos sanitários estavam batendo a cabeça com relação a esse assunto. Não se sabia, era a primeira vez que eles estavam vivendo uma pandemia. Esse sonho é bem claro nesse sentido. Os corpos, a pandemia e essas medidas de restrições com relação ao comércio fechado. Mais um sonho. De uma mulher, 13 de agosto de 2019. Não havia notícia de pandemia no mundo ainda. Bom dia. Essa noite tive um sonho muito ruim. Nele havia muitos corpos em um dos quartos da minha casa. E minha casa estava caindo os muros. Pois bem, entrou uma equipe na minha casa para retirar os corpos. E eu não queria ver essa cena. Eu vi essa equipe cavando covas para enterrar pessoas.
Por fim, esses corpos estavam dentro de fronhas dos meus travesseiros e eu pisava, pois estavam próximos da minha cama. Isso me dava muita angústia e medo. Eu ficava imaginando uma forma de enterrar esses corpos num lugar. Acordei com um susto surreal, grata. Mais uma vez, elementos premonitórios a respeito da pandemia que apareceram num sonho de uma pessoa em 13 de agosto de 2019. Muitos corpos, valas comuns, dá para ver aqui. É o que ela fala, que esses corpos estavam enrolados na fronha dela, na verdade era nos sacos plásticos que nós vimos no noticiário. Ela diz que não queria ver isso, causava angústia e medo, foi a reação de muitas pessoas. Começavam a desligar a TV na hora do noticiário para não ver essas notícias, porque estavam sendo muito afetadas em razão da ansiedade. Cada sonho que eu estou lendo para vocês a respeito desses elementos comuns que apareceram, dá para tirar um pouco de informação daqui e dali, e você vai montando toda a história da pandemia antes dela ter acontecido. A importância de termos um banco de dados com sonhos de várias pessoas no mundo, e nós podemos prever situações assim, que vão afetar uma grande coletividade. Eu espero que no futuro o homem se atenha a isso, a se aprofundar mais sobre o mundo onírico, o mundo dos sonhos. Esse é o último. Uma moça, 12 de dezembro de 2018. Não havia notícia da pandemia no mundo ainda, em nenhum lugar. Tive um sonho onde corpos queimavam e eu senti o cheiro dos corpos. Acordei e ainda senti o cheiro. Meu namorado disse que visitei o inferno e nesse sonho tinha 2 homens que estavam protegendo eu e uma mulher que eu nunca vi. E o homem que me protegia tinha asas e o outro pulava alto, tinha poder de mover qualquer coisa. Até então subimos em um lugar bem alto. Entramos por uma janela e estávamos em uma escola, porém a moça caiu por conta da altura. E lá dentro dessa escola tinha uns homens que pegaram o meu protetor para matar. E o outro homem sumiu e eu acordei. Ela viu muitos corpos sendo queimados nas ruas. Nós vimos essa cena quando a pandemia começou a assolar a Índia. Não havia covas suficientes, as famílias não tinham dinheiro para pagar um enterro, então eles começaram a queimar os corpos nas ruas. Empilhavam os corpos e começavam a queimar. E a notícia que nós ouvíamos na TV, nos rádios, na internet, YouTube, era que o cheiro de corpo queimado na Índia nessa época era muito forte. Todos esses elementos aparecem nesse sonho. Então, mais uma vez, você vai juntando as informações de um, de outro. Foram muitos. Eu peguei alguns para ler, porque senão o vídeo, nós podemos ficar aqui fazendo 2, 3 vídeos de 24 horas cada, em razão da quantidade de sonhos que aparecem em corpos do ano de 2018, 2019 e começo de 2020. Foram muitos mesmo. Nessa época, o grupo recebia mais de 100 sonhos por dia. Só para vocês terem ideia. Mais de 100 sonhos por dia. Multiplique isso por 30. Multiplique por 360. O grupo ficou aberto por alguns anos, tá? Então o banco de dados que tem lá é muito grande, mas eu separei o ano 2018, 2019 e o começo de 2020 e tirei alguns sonhos com relação a esses elementos que aparecem. E indicavam que algo muito sério estaria para acontecer no planeta, e era a pandemia. E quando na época recebíamos esses sonhos nos grupos, a princípio nós interpretávamos como individual, no começo, com relação a ciclos, que essas pessoas precisavam fechar em suas vidas. Mas depois, quando começaram a vir muitos, aí eu vi, não é. São sonhos com elementos premonitórios de algo que ainda vai acontecer. E eu comecei a dar essas respostas. Porque eu já tinha uma bagagem ali de vários desses sonhos todos juntos, indicando a mesma coisa. A mesma coisa. Corpos, pilhas de corpos, cemitérios, hospitais, ambulâncias, coveiros,
Eu não separei os sonhos que, por exemplo, apareceram também a palavra contaminação, doença, vírus, mas também nesses anos tiveram muitos. Mas é assunto para um outro vídeo. Esse vídeo foi uma conversa só que eu tive com vocês hoje para mostrar a importância dos sonhos e também como os sonhos premonitórios podem aparecer para uma pessoa. E como se mistura um pouco com a memória dela, mas você sabendo interpretar, separar, destrinchar ele, você separa os elementos com relação ao que é premonitório e ao que faz parte da mente da pessoa. E se misturam ali e montam uma história. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado com relação a esse assunto, tá? Sonhos que pessoas tiveram antes da pandemia e indicavam que algo estaria para acontecer, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se quiserem, eu sei que tem. Eu sei que você está assistindo, você vai lembrar de um sonho que teve antes da pandemia e esse sonho tinha algum elemento premonitório a respeito dessa fase que nós estamos vivendo hoje no planeta. Deixa eu só falar a data para pessoas que no futuro podem estar assistindo esse vídeo. Hoje é dia 4 de outubro do ano, é uma segunda-feira do ano de 2021. Só a título de deixar registrado para pessoas que no futuro vão assistir esse vídeo. Se vocês quiserem, lembram de sonhos que tiveram antes da pandemia e vocês acreditam que ali havia elementos do que iria acontecer, fique à vontade, use os comentários. Sua narração, a sua descrição, o seu relato é importante para outras pessoas que estão lendo ali e aprendendo e vendo como que se dá esses sonhos premonitórios. A importância de nós termos um banco de dados com relação a isso. Hoje, o banco de dados eu uso do próprio canal. Vocês vão colocando os sonhos nos comentários de cada vídeo do canal. E tudo para mim é armazenado. Eu tenho um aplicativo que o próprio YouTube fornece. Não é o YouTube, é um aplicativo que o YouTube fornece para os criadores de conteúdo. Então eu sei, todo dia de manhã eu vejo os vídeos que foram acessados, que vocês acessaram. Os que sonharam com porcos, os que sonharam com agulhas, os que sonharam com sangue. Então para mim aparece, 5 pessoas hoje sonharam com porcos e acessaram seu canal e assistiram esse vídeo. Quando um desses vídeos sonhar com determinada coisa dá um pico grande, tipo mais de 20, mais de 30, opa, aí eu paro e vou lá analisar. Eu sei que vai ter comentários nesses vídeos para ver o que pode estar acontecendo, porque tantas pessoas sonharam com porcos, por exemplo. Então eu sempre acompanho, eu sempre presto atenção nisso. E sempre mantenho esse banco de dados de sonhos. Porque é importante para ficarmos preparados. Espero que um dia, o mundo onírico dos sonhos não seja só uma pseudociência, mas uma ciência em si. E que leve em consideração não só o psicológico, mas também o espiritual, a interpretação dos sonhos, para entendermos possíveis acontecimentos como uma pandemia. Tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!